Não, você vai falando aí, você vai explicando. Já expliquei. Não, volte e explique de novo. Então você vai falando. Você ficava em fazendas, Vai fazer. mas esses donos eram brancos ou não? É o quê? Era gente com dinheiro, branca não. Era gente que tinha dinheiro. Pessoas. Era aqueles ricos que tinham fazenda de cacau. Fazenda de cacau. Eles tinham fazenda de cacau, milho, mandioca. Aí você tinha que trabalhar na fazenda Na deles. fazenda era tirar o cacau, colher a mandioca, fazer a farinha. E vocês comiam o que vocês plantavam, vocês pegavam. Comprar, a gente ia pra, ele recebia o dinheiro, ia pra rua e comprava as coisas, e vinha, e o que tinha aqui, a gente comia, por exemplo, feijão, a gente já tinha lá, não comprava. Criava galinha, então já comia dali, só comprava carne na rua. Se matasse o boi lá, comprava lá mesmo. Ia pra rua comprar. Entendeu? Entendi. Mas não tinha sindicato não entre vocês? Não. Vocês faziam como? Não tinha sindicato. Nessa época não existia sindicato. Sindicato era você mesmo. Tinha o dono da fazenda, que geralmente o dono tinha uma pessoa que é administrador. É isso mesmo. O administrador. Aí tinha o administrador que ficava lá na fazenda. Ele tinha a casa dele lá, um casarão, ficava lá no casarão dele. E aí ele, você vai colher o cacau, ia colher o cacau. Você vai ficar com essa parte aqui para colher, ia colher. Aí derruba o cacau, botava para secar o cacau. E no fim das contas vocês nunca tinham terreno nenhum? Não tinha. Você era dos outros. Aí vocês plantavam. Morou muitos anos em uma fazenda que era do meu padrinho. Mas quando ele faleceu, os filhos de minha avó ficou com a briga com ele. Ele pegou e não quis. Aí ele saiu, ele recebeu uma quantia do tempo que ele, não todo que ele trabalhou lá. E aí ele comprou a casa na cidade, em Camaquã. Aí comprou a casa, depois a gente foi pra fazenda, porque ele tinha que sair, ele ia trabalhar na fazenda e a gente ficava cá na cidade. Depois, aí ele vendeu a casa e a gente foi todo mundo pra fazenda. E quando vocês trocavam de fazenda? Trocavam por quê? Porque o trabalho tinha acabado, aí acabava a safra do cacau, aí acabava ali, aí a gente ia pra outra E como é que vocês iam? Vocês iam o quê? Andando? Não, burro? botava as coisas na carroça e ia. Ou se às vezes uma fazenda era perto, aí ia de burro, de cavalo. Gente. E quando ficava doente, fazia o quê? Quando ficava doente, cuidava de casa. Tinha alguém que dizia assim, não, é rezadeira, dona, como é o nome dela, meu Deus? Eu esqueci o nome da senhora que rezava, que era rezadeira lá, era uma velhinha que rezava, todo mundo. Eu esqueci o nome da velha, eu falei até esse dia com tia Glorinha, que eu esqueci o nome dela. Ela que rezava. Ela fazia parteira, tinha parteira, pegava os filhos de todo mundo dali, uma só. Ela ia toda, saía lá 1, 2 horas da manhã, de manhã buscar ela, para ela pegar os filhos. Nascia lá, estava em lá mesmo e ia para a cidade. Mas era coisa de igreja católica ou era de macumba? Católica, lá tinha, o pessoal era católico. Até hoje você vê que minha mãe é católica. O Mas pessoal não era tinha nada católico. envolvido com... Não, tinha uma mulher lá que era de macumba, que uma vez até me levaram para essa casa de macumba. Deus é mais, meu irmão foi lá me buscar. Que essa mulher queria que eu ficasse lá mais velha, eu fiquei lá, mas só que ela era da macumba. Quando chegou lá, ela disse que eu tinha que fazer trabalho, que estava com santo. Aí eu tinha que fazer um trabalho, e meu irmão foi lá me buscar. Quase mata a mulher. Por causa disso? Por causa disso, que ele não gostava de macumba. Entendeu? Gente, a história do livro todo que você tá falando. Do livro? Sim. Eu tava falando outro dia. Não, foi porque negócio de fazenda, ficar trocando de fazenda. Eu falei, já ouvi isso aqui, manhã falando alguma coisa disso. Eu tava falando outro dia, se eu fosse escrever, eu ia escrever um livro da minha história, dava um livro, completo. Dava mesmo. Menina, é tudo que você tá falando
É. Ah, Só que nesse caso, teve uma venda de dono de fazenda. Então a fazenda tinha um dono, eles ficavam muito tempo lá, a fazenda tinha um dono. Aí o dono morreu, os filhos venderam, e aí o novo dono tá querendo. mas lá já aconteceu isso. E a coisa. Dos pais dele morrer, e aí eles não quiseram fazenda, aí eles pegavam e vendiam para outra pessoa. Aquele fazendeiro ali quer comprar e comprava. Lá de onde a Glorinha tá. O pai morreu, e aí o outro foi e comprou, o vizinho foi e comprou toda a fazenda. Aonde eu morei, que era de lá do meu pai, ele venderam tudo para outro fazendeiro de junto, para o fazendeiro. Aí as pessoas, às vezes, quem queria ficar lá, ficava, quem não quer, sai. Mas não tinha assim apego a todo mundo que tava lá, não. Não, aquele apego como assim? Porque, por exemplo, na história do livro, eles tinham apego porque lá tinha um lugar para enterrar. Então assim, o lugar é porque tinha muito tempo que eles estavam na mesma fazenda. Mas lá, assim, se morresse lá, enterrava lá mesmo, na fazenda. Tinha a capelinha lá que enterrava. Várias fazendas tem isso, várias fazendas tinha isso. Não tem esse negócio de ir pra cidade, esse negócio de essa confusão de como tem hoje. Porque também não tinha documento. Mas, eu ia perguntar o quê? E a aposentadoria? Ali não tinha aposentadoria. Nunca vi ninguém dizer que se aposentou ali, fulano se aposentou. Às vezes se aposentar depois. Não falava de aposentadoria naquela época. Assim, os fazendeiros, quando estavam muito velhinho, aí geralmente eles pegavam e davam uma casa para aquela pessoa que já tinha muitos anos dentro da fazenda. Muito fazendeiro fazia isso. Pegava, despejava. Pegava e comprava um pedaço de terra, porque geralmente quem tá ali dentro não quer ir para a cidade. Aí ficava lá. Aí eles compravam um pedacinho de terra e deixavam lá aquela pessoa. Comprava e dava. Vários fazendeiros faziam isso. Mas já teve caso de confusão? Brigava, sempre que brigava. Sempre tinha um crequeiro que bebia cachaça no goró e aí começava a brigar. Brigava. Mas meu padrasto, o marido de mãe nunca coisava, não. Nunca brigou assim, não. Bebia, mas não era de confusão, não. Tinha muita festa. Eles faziam muita festa entre si. São João, tinha muita festa na casa do fulano. Aí fazia festa lá. Aí ia pra casa do outro. Porque também tava tudo no mesmo. Era tudo ali, era tipo era uma avenida de casa. Às vezes tinha pouca casa salteada assim. Fazia aquela avenida de casas. Tudo igual. Sabe? Parecia um prédio, mas eram as casas tudo igual. As casas, todas eram igual. Antes a gente morou em casa de taipa, aquelas casas de barro. Então provavelmente outras pessoas que tinham trabalhado ali tinham morado naquelas casas. Esses só foram. Era, muitas pessoas tinham morado ali. E quando saía, a gente saía ocupando. Já moramos em casa de coberta de plástico, já passamos um tempo porque não tinha vazia pra gente ir. Viu? Cadê a ambulância? Desgrama. O quê? Você não bateu ela não, pai? O negócio tá no forno. E você não pode botar com o forno quente demais, que ele queima. E sim, embaixo. Sim, escola. Tinha escola dentro da fazenda, não era? Dentro da fazenda tinha escola. Gente! A escola era ali mesmo. Era até no... Como é o nome? Esqueci o nome lá de onde tia mora, a escola ainda até funciona. A gente usava sainha azul, bem azulzinha de prega, e a fardinha da... Lembrando dos velhos tempos. Não, menina, porque eu tô lendo um livro aí, o livro é coisa que mãe me falou. Eu falei, não, isso daí eu já ouvi mãe falar, né? Lembrando dos velhos Igual, até o negócio de escola. A escola era lá dentro mesmo. A escola fazenda tal. Eu não botava o nome da fazenda. Escola fazenda tal. Fazenda tal. Fazenda Silva, Nova Silva. Aí tinha escola Fazenda Nova Silva, porque a escola é lá dentro. E é o quê? Tinha uma professora
só, que só Aí ensinava português e matemática. Era, só tinha essa. Do A até o Z. Era uma professora só. Mas só era criança, adulto não fazia. Fazia o Mobral. O adulto era Mas já Mobral. tinha Mobral nessa época? Já tinha Mobral. Poxa, Estudava no Mobral, eu já estudei no Mobral. A, B, C, D, F, E, G, H, I, J, L, B. Oxi. É mesmo que estranhava. Não era assim, não era? Mas tinha livro, Que letra não. é essa? Era só Cala o a boca. caderno. A letra A. Era só o Ela caderno. dizia que era Era, B. não, a escola tinha livro. Aí pegava aquela... E apanhava ainda, ó, palmatória era. Que letra é essa, desse? Ainda botava lá. E eu apanhei porque eu só sabia fazer o ar de cabeça pra baixo. Que letra é essa, desse? B? A letra A, ela dizia que era B. Pau. Não apanhei assim não. Eu só fazia de cabeça pra baixo, o A. Fazia assim, Era ó. uma onda. Ó, não era assim, era assim. Eu fazia o ar de cabeça pra baixo. Apanhava Nunca pra que eu frente. acertava fazer o A, certo? Eu de limão, mas abriu um limão agora. Desgrama, velho. Eu vou terminar o livro para ver se tem mais alguma coisa para perguntar. Que letra é essa, Desgrama. Lanice? B. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vai ler o livro. É a história de manhã. Só que aqui eles estavam há muitos e muitos anos. Tipo, uns 200 anos, entendeu? Mas a gente morou o marido de mãe morou nessa fazenda por muitos anos também. Então Ele dizia. nasceu lá. É porque aqui tem a questão do. A história se passa com o filho de quilombola. Ah, Entendeu? Só que Vamos falar de sua mãe é índia. Você a sabe. família de mãe toda, a minha bisa, minha avó foi a avó de minha mãe, minha bisa, eles falaram assim, foi pegada no mato por dente de cachorro, entendeu? Foi o cachorro que pegou ela. Até aqui que tem no livro que ele fala. Minha bisa, a mãe da minha mãe foi pegada no mato. Ela no mato, que ela era índia, do mato. O cachorro que pegou ela. Por isso que você me perguntou assim, eu falei assim. Porque no livro tem Tem a pegada por- fulana foi pega no mato por dentro de cachorro. Exatamente. Minha bisa foi assim. Pegaram ela por dentro de cachorro, o cachorro que pegou. Brava, correndo. Era, Mas quem trabalha, então, quem trabalhava lá era só índio ou preto, não Era, tinha. não. O branco era. Minha avó, vó Duda, que é vó da minha mãe, que é a minha bisa, ela foi escrava e ela vivia acorrentada. Ela apanhava muito, ela foi corrente. Aí depois foi que melhorou, que aí quando ela casou com meu avô, quando ela casou, aí que foi que ela foi embora, aí meu avô era pequenininho, aí teve em 1914, aí teve uma enchente, aí foi quando ela foi embora, que ela saiu desse lugar, porque alagou, aí ela teve que sair de canoa. E quando tinha seca ou Eu tô chovia fazendo um muito. documentário lá, viu, nessa região. Dá pra escrever um livro lá. É porque o pessoal não liga, né? Claro. Mas vem cá, Tem muita quando coisa tinha. histórica lá, de De quê? coisa histórica assim do passado. Gruta. Não precisa ser nem coisa de verdade. Aqui história é disso aí, né? Mas histórias, aí são as histórias. Tem que pegar as coisas recentes, pegar as coisas passadas e botar na história recente. Esses livros são velhos já. Não, esse livro aqui é recente. Esse livro é recente. Mas cada sua região tem sua história, que não é contada. Não, mas aqui é passado, se eu não me engano, Itinga, Utinga. Ele falou das cidades aqui. Da onde? Ele falou nos nomes das cidades, mas é no sul da Bahia, nessa parte Lá aí. mesmo de. Ele chamou Utinga, ele falou os nomes aqui da cidade, Itinga. Lá mesmo de Zé Rodrigo tá morando lá, tem muita coisa pra se fazer. Ele falou da contada. Chapada também, de Da Chapada, tem Utinga. muita Porque coisa. tinha muita. Ah, sim, uma pergunta. Esse negócio de diamante teve não, é porque lá era cacau. Era, não. Mas Não tinha O negócio diamante é de pro lado de não. ouro lá, de Chapada. Da Chapada, era isso mesmo.
Então lá era o negócio do cacau mesmo. Lá é cacau, café, milho, mandioca, essas coisas assim, mas Existem interiores que o povo foi mais escravizado. Não dá pra ver. Essa região metropolitana, menos história de escravização, só exportação de escravo, né? lá tinha muita, mas teve muita. Eu não alcancei, né, a escravidão. Graças a Mas, Deus. tipo assim, não tinha, no seu caso, você nunca passou por exploração, assim, de algum fazendeiro que explorou. Não. Aqui também não fala disso, não. Porque aqui eles falam que tinha um fazendeiro que pegava a plantação que o empregado fazia, pegava os melhores às vezes. Era. E aí botava lá e você trabalhava e só vivia, você ficava devendo lá e pagando assim. Já existia, mas nessa época a gente não. Eu vou lhe dizer uma Então, coisa. quando a senhora já estava lá, já não era mais assim, então. Não. Então realmente teve esse negócio de explorar. Já. Ainda existe. Ainda Não é. Ainda existe. Vai acabar nunca. Aí só em você imaginar, você ter uma casa dessa construída com seu dinheiro, suar e não é sua, ter um carro e não é Isso seu, que eu fiquei sem é uma entender. escravidão pro resto da vida. Você vai morrer sendo escravo. Tipo assim, o povo trabalhando o dia todo. Você compra um carro por 100 mil reais, um ano você não pagar, o governo toma. Então nós somos escravos, nunca vai deixar. E a escravidão é por geral, não é porque é negro, não. É todo mundo é escravo na terra. Nós somos escravos como é que dá o nome do povo, do ladrão de Brasília. Uma vez eu até comecei a fazer umas coisinhas depois eu desisti. Como assim? Botando assim as coisas do antepassado. Tentando escrever? Foi assim, mas um dia eu vou. Ainda vou botar no papel. A sua área lá dá pra fazer um documentário. Dá. Sua história mesmo dava um livro. Pega um fotógrafo e faz passar uma fera lá fazendo mapeando aquela área. Primeira entrevista de Anice antes de publicar o livro. Livro.